O Santos está fazendo um empréstimo, tá? Inicialmente, em relação ao David Washington. É uma preferência do jogador atuar no Santos Futebol Clube, porque não só o Santos tinha interesse nesse empréstimo, mas o Palmeiras também queria levar o David, porque está precisando de um 9 lá na região da Barra Funda. O Botafogo queria levar David Washington. O Flamengo também queria levar David Washington. Eram outros 3 times na concorrência junto ao Santos, mas o fato de ter sido revelado na Vila, de não ter feito a quantidade de jogos que ele e a família queriam aqui no Santos Futebol Clube, foi um fator determinante. A vontade do jogador não só em voltar ao Santos Futebol Clube, não só em voltar para casa, mas também atuar com o ídolo Neymar, principalmente depois das confirmações dessa informação do retorno do Neymar. David Washington chega por empréstimo, a gente aguarda e apura para saber o tempo de contrato, tá, Nelsinho? Porque eu já ouvi as duas versões. Pessoas que citam 1 ano de contrato, 1 ano de empréstimo, pessoas que citam empréstimo apenas até o meio da temporada. Eram 2 empecilhos, Nelsinho, amigos, que o Santos tinha com o Chelsea. Primeiro, que o clube londrino não queria emprestar para clubes brasileiros. O interesse do Chelsea, se fosse negociar o David Washington, era apenas para o futebol europeu. O David, ele vinha jogando no Sub-21 do Chelsea, ele estava com poucas passagens no time profissional, ficava no banco uma vez, aí depois passava um longo período no Sub-21, mas na base do Chelsea ele vinha se destacando. Então, era esse o primeiro ponto que o Santos conseguiu resolver graças à liberação do seu empresário Giuliano Bertolucci, que a gente sabe da alta influência dele no Santos Futebol Clube, mas também no Chelsea da Inglaterra. O outro ponto, a divisão salarial. Agora ficou acertado que o Santos vai pagar 100% dos salários do David Washington. E a questão do Jair, hein? Porque o Jair também está disputando esse Mundial pela seleção brasileira. Exatamente. Né? E parece que o David Washington fez 2 gols hoje. Fez 2 gols hoje, os 2 de cabeça, se não me falha a memória, viu os 2 gols que ele fez, os 2 foram de cabeça, bonitos gols, diga-se de passagem. Sobre o David Washington, ele só chega ao Santos, se assim se confirmar, assinatura de contrato e tudo mais, depois do Mundial. Se o Brasil for o mais longe possível, depois do Sul-Americano, perdão. Sul-Americano, né? Se o Brasil for o mais longe possível, que é a final... O Brasil classificou hoje, a informação que chega nesse momento é que o Brasil classificou hoje. Ganhou da Bolívia inicialmente, depois agora ganhou do Equador, acho que foi 3-0 o jogo hoje, depois da traulitada que levou da Argentina na primeira rodada. 3-2 hoje, hein? 3-2? 3-2. O detalhe que fica é o seguinte, se o Brasil for o mais longe possível na competição, que é a final desse Sul-Americano, o campeonato só acaba no dia 16 de fevereiro. Então o David Washington só chegaria para depois dessa data, o que nos leva não só a crer, mas nos leva a um fato que é o seguinte: as inscrições no Campeonato Paulista só vão até o dia 11 de fevereiro. Então a chegada do David Washington só seria para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista.